Olá, 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 muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma entrevista da semana A Magia Está em Tudo. Esse evento que promete expandir os nossos conhecimentos e aumentar o nosso repertório com relação a perspectivas de diversos profissionais e especialistas sobre os temas mais variados que às vezes a gente nem cogita estar relacionado com magia da forma que a gente vê no universo midiático. E hoje a gente tem a presença aqui do ilustríssimo Rafael Noleto, da Vila Pagã, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre paganismo piaga. Vamos falar um pouco aí sobre o paganismo nortense dessa nossa terra Brasilis. Rafael, ele é responsável pela Vila Pagã e também é jornalista e escritor, inclusive com alguns livros publicados, que a gente vai deixar o link aqui, tudo certinho para você nas descrições do vídeo. Beleza? Rafael, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. E, por favor, ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar aí para a galera. Olá, Eric. Olá, Natasha. Olá a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui podendo compartilhar esse momento de divisão de conhecimentos com vocês e com todos que estão prestigiando, né, a nossa live. E é com muito prazer que eu venho falar aqui um pouco sobre o nosso trabalho do Círculo Piaga, da Vila Pagã, e dessa religião neopagã genuinamente brasileira, que poucas pessoas ainda conhecem, né? E que tem muito conteúdo que precisa ser mostrado para que as pessoas que são da nossa terra se apropriem dessa herança sagrada que é de todos nós. Então, agradeço o convite de todos vocês, né, para estar aqui falando e estou à disposição para compartilhar um pouco dessa magia da nossa terra. Obrigada, Rafael, também pela presença, já te agradeço desde já. Eu vou pedir que tu fale para o pessoal e até para mim também, para mim conseguir entender um pouquinho melhor o que é a religião, a própria mitologia piaga, né? Da onde nasce, com quem nasce, se é que tem como a gente definir, como que ela se desenvolve. Você fala de um neopaganismo, mas me conta aí que a gente vai falar sobre esse termo. O neopaganismo é um movimento contemporâneo, global, mundial, em que vários povos de diversas etnias, diferentes etnias, a exemplo dos russos, que aí resgataram as práticas, as crenças, as vivências, os santuários da religião de Rodnoveri. Nos gregos, os helênicos, a gente vê o ressurgimento do helenismo, que é o paganismo grego, o neopaganismo grego. Temos entre os romanos o ressurgimento do neopaganismo romano, que é o Cultus Deorum Romanorum. Entre também os bálticos, a gente tem o Romuva, que é o Romuva, que é o paganismo báltico. Entre os nórdicos, a gente vê vários movimentos, como o Asatru, né, o odinismo, o torismo e várias outras vertentes neopagãs. O que diferencia o paganismo do neopaganismo? O neopaganismo são religiões e espiritualidades contemporâneas. Então, a gente não pega para a gente isso de querer ser aquele que está dando continuidade a algo do passado. Não. A gente é bem claro ao dizer que somos uma religião neopagã, moderna, que sim, se baseia em raízes ancestrais, se baseia em conhecimentos ancestrais, mas até mesmo por conta da falta de alguns registros históricos, de alguns dados, de algumas informações, seria construir essa espiritualidade da forma como ela era praticada no passado, até porque as nossas necessidades mudam, a nossa sociedade muda, o nosso comportamento muda e as nossas buscas pessoais, espirituais, elas também mudam. Então, a religião neopagã, assim como todas as outras manifestações religiosas, elas são maleáveis, elas são dinâmicas, elas se transformam com o tempo. E o neopaganismo é caracterizado por três princípios básicos, como as religiões pagãs, né? Que é o culto à ancestralidade, o culto à natureza e aos seus ciclos, e o culto politeísta, ou seja, você admite a existência de diversas faces divinas, diversas divindades, ou, em alguns casos, uma monolatria, que é quando há uma divindade que se divide em várias faces. Não existe apenas a possibilidade de uma única divindade. Então, todas as religiões neopagãs, elas compartilham esses princípios e compartilham também o fato de se inspirarem nas antigas tradições pré-cristãs, né? Assim como esses povos, os romanos, os gregos, os eslavos,
os nórdicos. Nós aqui no Brasil, especificamente no meio norte do Brasil, no Piauí, sentimos, por volta dos anos 2000 e 2012, 2011, 2012, essa necessidade de uma reconexão e de um resgate das tradições ancestrais que nos conectassem à nossa identidade, até porque aqui é tudo muito diferente. Os ciclos da natureza são diferentes, as plantas são diferentes, tudo é bem diferente. Então, não adianta a gente pegar uma espiritualidade, digamos que enlatada, a grosso modo falando, e claro que a gente vai ter que fazer adaptações à nossa realidade, se a gente for querer praticar aquilo. Mas não estava havendo uma identificação por parte das pessoas envolvidas nesse movimento neopagão nessa época dos anos 2011, 2012. Então, por falta dessa identificação e como um anseio de se conectar à espiritualidade da Terra, à realidade local, às nossas necessidades, foi surgindo de forma espontânea esse movimento que hoje a gente chama de movimento Piaga, né? Movimento Piaga. E assim surgiu o grupo de estudos e práticas Piagas, que é voltado para estudar a ancestralidade, a magia e a natureza do Piauí, e um pouco da nossa história, resgatar essa herança que é um patrimônio de todos nós, não apenas nós aqui do Piauí, mas do Brasil como um todo. E assim como ocorreu em outros movimentos pagãos, neopagãos pelo mundo, foi um movimento surgido num período de crise, de busca de respostas, busca de conectar-se ao seu passado, de conhecer o seu passado. E então o Círculo Piaga, a partir do momento que começou a estruturar a Vila Pagã, os santuários, organizar os seus rituais, organizar os estudos, foi feito o estudo das tabelas climatológicas para a gente entender quando ocorria a passagem dos ciclos na nossa região. Diferente da Europa, onde tem primavera, verão, outono e inverno, mais ao hemisfério norte, aqui a gente tem duas estações bem definidas, que é a estação chuvosa e a estação seca. E dentro dessas duas estações, a gente tem um período de plantar, de colher, de florescer, e a gente até evita falar primavera ou verão, porque a nossa primavera aqui nem sempre é florida, às vezes é muito seca. Então não tem aquele aspecto primaveril como a gente fala, por exemplo, quando se retrata dos sabás, da Wicca, por exemplo, né? Então, quando você fala de primavera, você vai lembrar fertilidade, vida, e aqui na nossa primavera é um período de muita seca, né? De muitas provações. Então, a gente meio que tem a nossa própria roda do ano, que é chamada Roda Piaga, que se inicia em dezembro. Após o período de estiagem, começam as primeiras chuvas e vem trazendo a vida. Tudo onde as árvores estavam com seus galhos secos, fica tudo verde novamente. Então, a festa da vida inicia o nosso calendário. Depois, em janeiro, fevereiro, 2 de fevereiro, a gente tem a festa das luzes, que são as sementes que germinam. Então, tempo de plantar. A terra já foi fertilizada pelas primeiras chuvas. Depois, em março, temos a festa das flores, que a gente semeou, já está florescendo. Em maio, a gente tem a festa da fertilidade, que os animais têm fartura na natureza, começam a se reproduzir, os bichos botam muito filhote, tem muito fruto. Depois, a festa do sol, que é quando é a transição da época de chuvas para a época seca. É o nosso solstício, digamos que de inverno, mas com cara de verão. Então, é bem misturado, né? E quando a gente iniciou, e a gente tem vários outros, né, que eu não vou falar de um por um, senão vai ficar muito, muito extenso. Fora essa característica de a gente adaptar as tabelas climatológicas à nossa realidade para formar essa roda, outra característica é um neopaganismo multicultural. O Brasil, por si só, é um país de formação multicultural. Nós não admitimos muito a ideia de um purismo. Acreditamos que desde as primeiras formações aqui no Brasil, os povos indígenas foram formados de forma multicultural, tanto que tem teorias da arqueóloga Niete Guidom que vieram os primeiros habitantes da África e outra parte veio da Ásia, e aí houve uma grande mistura. Então, a nossa formação multicultural já vem de muito longe. E nós não somos, assim, como muitas pessoas que desconhecem, conhecem superficialmente o paganismo PH, acham que nós estamos nos propondo a resgatar a cultura indígena. Sendo que o Brasil hoje ele não é apenas indígena, ele tem a formação também influência africana, influência europeia, influência de diversos outros povos. Claro que nós temos também uma forte influência indígena. E aí a gente formou o nosso, que seria o nosso panteão, que é organizado
em correntes e linhas, né? Esse grupo de panteões, como é melhor dizer, é dividido em duas correntes, a corrente da Terra e a corrente colona. Na corrente da Terra, são agrupados 5 panteões nacionais, digamos assim. Nesses 5 panteões nacionais, a gente encontra a linha das almas, que são espíritos de ancestrais que já tiveram uma existência humana. Encontramos a linha dos encantados, que são seres que podem ou não ter origem humana, porém não passaram pelo processo de morte. Alguns exemplos são, por exemplo, o boto, né? É, o, os léguas e outros que não tiveram esse processo de morte, mesmo quando tiveram vida humana, eles se encantaram. A terceira linha é a linha dos deuses nativos, onde a gente encontra divindades que eram cultuadas pelos antigos indígenas. Tupã, Manaci, Jaci, Anderu e tantas outras. Temos também a linha Piaga, que são divindades, espíritos encantados nativos dessa região meio norte do Brasil, como Zamba, Cabeça de Cuia e outros encantados que são mais específicos dessa zona. E as palmeiras sagradas, né, que são bem características também do culto, e refletem essa divinização da natureza local, do bioma local. E temos também a linha do culto índio, que são os caboclos, os índios, os ancestrais indígenas que passaram por aqui. Essas 5 linhas são 5 panteões que formam a corrente da Terra. Fora essa corrente da Terra, a gente tem a corrente colona, que retrata a nossa influência estrangeira. É onde estão agrupados 15 panteões de origem estrangeiras. Dentro do Círculo Piaga, no momento que a pessoa passa pelo processo de treinamento de 1 ano, mais ou menos, que pode se estender por mais disso, ela é consagrada, ela presta sua reverência, seus votos à linha à corrente da Terra, porém, ela é apadrinhada por uma das 15 linhas da corrente colona, um dos 15 panteões, e ela vai ficar responsável dentro do círculo para zelar, para preservar, para estudar um desses panteões especificamente. Ela vai servir como uma espécie de diplomata espiritual. Então, por exemplo, a gente tem a linha nórdica, a linha helênica, a linha grega, a linha eslava, a linha romana, a linha hindu, a linha egípcia, a linha inuit, 15 panteões de 15 etnias diferentes. Então, por exemplo, Eric passa pelo estudo de 1 ano no Círculo Piaga, é aceito pela comunidade, vai se consagrar, e no momento que ele vai se consagrar, ele é apadrinhado por essa linha. Ou em forma de oráculo, ou eu, como sacerdote, eu vou te apresentar a tua linha, que você pode dizer que se aceita ou não a responsabilidade de ser o condutor dela, né? Que também vai muito da pessoa aceitar. Nada existe como uma imposição. E aí, aceitando, você vai se aprofundar nos estudos daquela linha, você vai ser o diplomata. Então, como é que ocorrem os nossos rituais? Por exemplo, no ritual da Festa das Flores, que a gente vai fazer agora em março, a gente evoca, primeiro sempre, as divindades da terra, os donos da casa. Então, a gente vai evocar, por exemplo, Caupé, que é uma deusa da beleza indígena, que é uma deusa da terra, deusa das flores. Depois, a pessoa que ela é do círculo e ela é condutora da linha romana, ela vai evocar para dentro daquele círculo a energia de Flora, que tem a mesma sintonia. A pessoa que é da linha celta vai evocar Cordélia, né, que é a deusa das flores. A pessoa que de outra linha vai trazendo as divindades com as mesmas características. Então não existe um choque de egrégora, porque são divindades que têm sintonias semelhantes e cada pessoa, cada diplomata espiritual, ele está treinado para conduzir especificamente aquele panteão. Então, se eu sou condutor da linha romana, eu não vou evocar, eu não vou me meter no altar do outro. Ele vai cuidar do altar dele, ele vai cuidar das coisas dele e vai servir como um diplomata espiritual que vai trazer aquela energia para dentro de um rito específico para trabalhar, por exemplo, fertilidade, ou brilho pessoal, ou a energia de prosperidade, ou de cura. Então, as divindades elas vão estar sintonizadas conforme o objetivo do ritual, né? Então, esses rituais a gente sempre abria para a comunidade do entorno, que era uma comunidade cristã, né? Muitos católicos, mas o catolicismo que é aquele catolicismo popular, que você vê que tem muitos traços de paganismo, né? E existe uma aceitação muito grande ao politeísmo. O próprio culto aos santos eu vejo assim particularmente como uma forma, uma manifestação mesmo, um resquício de politeísmo. Então, uma divindade a mais ou a menos para essa comunidade, na minha análise,
era só algo que agregava. Só que a gente tem os membros do círculo que são conscientes disso, da sua busca, e tem eles que vão naturalmente. Então a gente tem dois tipos de rituais, esses rituais mais abertos para a comunidade participar, até para entender, para quebrar esses preconceitos, para nos proteger, né, da ignorância, para não formar uma bolha de ignorância. Então a gente faz isso como uma forma de defesa para combater essa ignorância. E hoje a gente tem um convívio muito harmônico com essa comunidade na zona rural de José de Freitas, né, que fica a 30 quilômetros da capital, Teresina. E com isso a gente quebrou muitas barreiras, né? E temos também os nossos ritos fechados, os ritos fechados do Círculo Piaga. Eu e Eric, a gente tá com uma cara assim, nossa, que organizado, muito bom. É de deixar muito grupo de inveja, com inveja, né? Pra você, gente, nossa, como tudo é muito bem estruturado, né? Mas manda aí ver nas perguntas, Nath, para depois eu também ver se eu perguntou. Eu solto as minhas bombas aqui também. Ai, que legal. Tá, as perguntas muitas que eu ia te fazer, tu acabou respondendo. Eu ia perguntar da cosmovisão de vocês, quais eram as divindades que vocês trabalhavam, tu acabou já respondendo super bem. E a gente tem a cosmologia própria, né? Também. Eu procurei aqui no Google, já me responde essa, mas eu procurei no Google para ver se eu achava artigos sobre o paganismo piaga. Eu encontrei 5. Mas desses 5, eu achei bem fraquinhos, assim, o material que tava. E talvez tenha mais, tá? Minha pesquisa não foi muito tem uns artigos científicos bem interessantes, né? Tem um que é The Old Ways on New World, que é uma publicação da Polônia, onde estudiosos de estudos pagãos de vários países, eles publicaram artigos. No Brasil, foi o Celso Luiz Trezerte Filho, que, representando o Brasil, né, o paganismo no Brasil, ele publicou um capítulo do livro sobre o paganismo piaga. Esse livro está disponível para download, depois eu posso passar o nome direitinho, ou mando para vocês o PDF para vocês compartilharem nos grupos também. Fora esse, tem um trabalho em português, que é da doutora Karina Artemis, né, Bezerra, e ela publicou sobre um estudo sobre neopaganismo no Brasil de forma geral. E é nesse estudo onde ela publica, né, ela reconhece o piaganismo como a primeira religião neopagã do Brasil no sentido do estudo que ela faz, né? O que é uma religião neopagã? Porque a gente tem várias religiões neopagãs no Brasil, mas do Brasil não existe muita coisa, entendeu? Então, esse surgimento contemporâneo do piaganismo, que nem foi intencional, mas quando a gente viu, a gente já estava vivenciando essa realidade, já estava organizando isso de forma que hoje a gente se reconhece como membros de um grupo religioso. Então, as pessoas que estão envolvidas nisso se reconhecem, né? Temos organizado esses estudos em forma de livro para deixar registrado o que a gente pensa, o que a gente compartilha de ideologia, os estudos das nossas divindades, os nossos rituais. Então, tem 7 livros publicados. A maioria é sobre o paganismo piaga, tem outros que são mais abrangentes, né? Os 2 mais recentes que eu publiquei foi o Povo do Fundo, que é específico da magia das águas, então tem falando sobre divindades das águas de diversas culturas do mundo, e tem o Compêndio de Poções, que é só sobre poções mágicas, muitas utilizando ingredientes do Brasil, né? E eu sentia muito falta disso no começo. Uma das dificuldades foi porque, no começo foi o seguinte, porque quando, por exemplo, você sabe que você tem uma ancestralidade italiana, digamos, como exemplo. Você quer se conectar a essa ancestralidade, essa magia, então você vai ter muitas fontes, né? Tem os livros de mitologia romana, tem vídeos, tem documentários. E aí, quando eu senti essa necessidade da minha busca pela ancestralidade brasileira, piauiense, então era como andar no escuro, no nevoeiro, você não tinha muita coisa. Então a missão vai ser com a gente de desbravar tudo isso. Então, a gente bebe de muitas fontes. Então, a gente tem que ter estudos da arqueologia, tem que ter estudos da antropologia, tem que ter estudos da magia e tem que juntar tudo isso e equilibrar, como a gente está tratando aqui de religião, de magia, de espiritualidade, com a nossa percepção, com a nossa intuição. Então, é claro que a gente não vai encontrar num livro
dizendo, olha, essa pintura rupestre significava isso para os antigos povos. Então, a gente trabalha com a ressignificação. Quando a gente traz significado a algo que teve o seu significado apagado propositalmente pelo processo de colonização, a gente devolve a magia para aquilo. Então, pinturas que ficaram anos e anos esquecidas, que antes certamente tinham sentido mágico-religioso para os povos que aqui passaram, a gente tem, como a gente está se propondo a dar continuidade a isso, a gente tem a obrigação de devolver essa magia utilizando as ferramentas que a gente tem para isso. E uma delas é a intuição. E a nossa, claro que a gente não vai fazer as coisas aleatoriamente. Ah, eu estou vendo isso aqui, eu quero que signifique isso. A gente parte de uma série de conceitos, né? Então, são alguns estudos de visões de arqueologia, o que os antropólogos diziam sobre esse tipo de pintura, o que outros povos diziam sobre pinturas que eles têm semelhantes a essa. Então, a gente vai fazendo uma montagem no quebra-cabeça, né? Então, é bem assim, é um processo que não foi nada fácil e claro que eu não foi do dia para a noite. Gente, vamos criar aqui uma religião, né? A gente começou com essas buscas de forma espontânea, as pessoas foram se juntando e foi acontecendo. E hoje a gente tem esse reconhecimento, né? Posso fazer uma pergunta que pode parecer muito boba, e talvez até realmente seja, mas talvez muitas pessoas estejam assistindo a gente se perguntando a mesma coisa. O que significa piaga, efetivamente? Né? Porque paganismo, ok, está dentro de uma esfera de entendimento, massificado, né? Neopaganismo de uma certa forma também, mas piaga em si, o que significa? Essa palavra piaga, ela tem origem no idioma tupi e significa pajé, sacerdote, curador, adivinho ou xamã. Outro significado dela é propagador de fé, não restritamente ao sentido fé religiosa, mas no sentido fé de reconectar a sua essência, a sua magia, a sua energia do seu bioma. Outro significado dessa palavra piaga é nativo do Piauí, né? Porque quando os colonizadores chegaram aqui nessa região, existiam muitos povos que tinham suas próprias tradições, inclusive o idioma não era o tupi, era o idioma de raiz macro-G, né? Que era diferente. Os jesuítas, quando chegavam ao Brasil, muitos vinham versados no tupi-guarani justamente para estabelecer esses diálogos, essas trocas, esses intercâmbios com os indígenas e até mesmo catequizá-los. Aqui não foi possível esse processo de catequização e por isso houve uma morte massiva, né? Tanto que por muitos e muitos anos se defendeu discursos que não existiam mais nenhum grupo indígena no Piauí. E hoje há alguns grupos remanescentes, já da década de 2000 para cá, começaram a migrar dos estados vizinhos e se autodeclarar como povos indígenas herdeiros desses antigos que viviam aqui. Mas, então, essa palavra piaga foi utilizada para se referir aos povos que viviam aqui, que eram povos de tradições xamânicas, que tinham um culto solar. Esse culto solar ele pode ser comprovado por algumas pinturas rupestres e também por monumentos naturais que existem aqui. Um desses locais sagrados, ele fica no Parque Nacional de Sete Cidades, no centro-norte do Piauí, entre as cidades de Brasileiro e Pirapuruca. Neste local é possível encontrar um monumento de pedra onde existe um furo que é chamado de furo solsticial, que é uma espécie de Stonehenge brasileiro. E aí, nesse furo, no dia 21 de junho, todos os anos, o Sol se encaixa perfeitamente nele e, comprovando que os antigos povos dali tinham uma relação de sacralidade com esse local, o Sol passa por essa fresta apenas nesse dia e bate exatamente na pintura rupestre que é iluminada e forma o círculozinho encaixando perfeitamente. Então é uma um das poucos locais onde existe esse tipo de pintura unida a esse movimento do Sol, né, marcando o movimento do Sol, uma espécie de relógio solar. Então a gente tem muitos símbolos solares de norte a sul do estado, na região de São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, uma zona, digamos que, mais ou menos tamanho da cidade de São Paulo, tem mais de 1.000 sítios arqueológicos, então é muita coisa para estudar, é muita coisa para descobrir, é muita coisa desconhecida e muita herança apagada também. Então a responsabilidade é muito grande, não só
com a nossa cultura, com a nossa herança e a nossa ancestralidade, mas também com esses panteões estrangeiros que a gente traz de fora e que alguns também sofrem muita ameaça. Por exemplo, na corrente colônia, a gente tem a linha do Oriente Médio. Na linha do Oriente Médio, a gente organiza panteões cananitas, babilônicos, árabes pré-islâmicos e persas. E aí, em alguns desses locais, não existe mais esses cultos, né? Esses cultos ancestrais, correndo risco de alguma pessoa que se declare devoto desses antigos deuses ser morta ou perseguida pelas religiões mais radicais, né? Pelas vertentes do islamismo mais radical. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Por isso que na vila a gente tem um altar dedicado para cada um dessas linhas estrangeiras e também para cada um dessas linhas brasileiras. A gente tem lá na região na área dos templos, uma galeria de altares com representações dos encantados, que é justamente para que as pessoas elas tenham uma imagem. Os nossos povos ancestrais eles não tinham muito forte esse hábito de representar em forma de esculturas as suas divindades, os seus mitos. Então a gente já trouxe essa herança, digamos que um pouco da tradição europeia de esculturas, né? Então a gente une aquela tradição com essas representações com o objetivo de preservar na memória coletiva essas imagens desses mitos, de uma forma mais lúdica, né, de transmitir esses conhecimentos. Eu vou aproveitar agora, então, a deixa. Na liturgia de vocês, então, vocês trabalham com incorporação. Sim, sim, a Tá. gente trabalha com incorporação. Né? A incorporação ela não é o objetivo principal do ritual, mas, por exemplo, eu vejo o seguinte: você está fazendo o ritual em homenagem às almas, aos ancestrais. A gente trabalha com muitos cânticos, né? Desde o canto para fazer a abertura do ritual até o canto para fazer o encerramento do ritual. Então, até tem alguns no YouTube. Então a gente canta evocação aos guardiões, evocamos agora os guardiões, deuses e espíritos que habitam por aqui. Aí a gente está evocando os guardiões. Aí no meio do ritual, para o fim, aparece lá um dos guardiões, uma das almas, querendo se manifestar para fazer, ou transmitir uma mensagem, ou fazer uma limpeza no local, ou fazer cumprir alguma missão que ela tem que cumprir ali. E a gente bloquear isso, a gente no mínimo está sendo muito contraditório, muito hipócrita. Então, foi algo que não foi planejado, foi acontecendo também na prática. A gente vem muito de uma experimentação coletiva, né? Algumas coisas a gente, desde o começo, já tinha ciência. Olha, a gente é politeísta, a gente quer se conectar às nossas raízes ancestrais, a gente quer se conectar à natureza, a gente quer conhecer como utilizar a magia dessas plantas locais, das pedras, dos símbolos, mas outras coisas não foram planejadas, como, por exemplo, a incorporação. Né? As próprias entidades elas começaram a vir e dizer como era que a gente tinha que fazer, o que, que a gente não tinha que fazer, por qual caminho a gente tinha que seguir. E eu acho que é um processo natural a todas as religiões que se formam ter esse suporte dos seus guias espirituais. Né? Uma das entidades que apareceu foi o Piagalado, que é esse pajé ancestral. Eu comecei a ter muitas visões, ter algumas intuições sobre um pajé com as asas, né, de palha, e comecei a ver com muita frequência pinturas. E visitei pessoalmente alguns sítios arqueológicos onde a gente encontra até hoje pinturas retratando o Piaga alado. O que seria o Piaga alado? O pajé alado, o pajé retratado com asas. Aquele que transcende, acessa a energia divina e os conhecimentos sagrados e retorna à sua comunidade para compartilhar esses conhecimentos. E nesse processo difunde a magia. Então, associado às aves, que são semeadoras, associado aos próprios morcegos que habitam nas cavernas onde ele foi retratado, que também é um animal semeador, difusor das sementes, propagador dessas sementes. Então, o Piagalado é um propagador também, um semeador da fé. Então, ele foi um dos grandes guias da nossa religião, do nosso grupo, um dos grandes semeadores de magia, porque ele nos intuiu nessa busca pela reconexão com a magia ancestral. E a gente ficou muito receoso no começo, como que seria para unir tanta diversidade num só caldeirão, né? E claro que a gente enfrentou muitas críticas, como enfrenta até hoje, de pessoas que não conhecem, né, a nossa realidade e nem sequer buscam conhecer. Como a maioria das manifestações de ignorância e de intolerância partem de desconhecimento.
ou de preguiça de conhecer, porque hoje é muito fácil conhecer qualquer coisa. Você acessa a internet, você busca, entra em contato com as pessoas que estão envolvidas naquele processo e é muito fácil você esclarecer isso. E algumas pessoas, ainda assim, com todos esses recursos, ainda insistem em propagar ignorância, propagar discursos de ódios e propagar atitudes que destoam tanto daquilo que elas dizem defender, né? Nessas últimas semanas que a gente está gravando, a gente viu um caso aí de pessoas que gravaram vídeo de incorporação e sofreram muitas críticas. E essas críticas não foram para frente, né? Porque eu acho que teve uma evolução muito grande no movimento neopagão. Quando eu comecei, né, entre os anos 90 e os anos 2000, existia muito uma homogeneização, né? Tudo era Wicca ou tudo era um movimento esotérico, e hoje existe uma grande diversidade, o que é muito positivo. E essa união na diversidade é que mostra o quanto nós evoluímos, quanto nós melhoramos em relação à tolerância do que é diferente, e eu acho que isso tem a acrescentar bastante para nós enquanto um movimento, né? Se é que a gente pode se chamar assim, porque o neopaganismo é muito diverso, então é difícil você achar um consenso, às vezes, em alguns assuntos. Mas, mesmo sem haver esse consenso, o respeito sempre é necessário, né? Mesmo você tem que respeitar as opiniões diversas, ninguém é obrigado a praticar aquilo que não acredita, mas é obrigado a respeitar, desde que também a pessoa não esteja prejudicando ninguém, ofendendo ninguém, ou também fazendo uma besteira que afete os outros, né? Então eu vejo muito assim, que a gente evoluiu bastante enquanto movimento. E a gente se questionou muito também, né, nesse processo de formação religiosa. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa, organiza, escreve, discute e vê na prática o que funciona e o que não funciona. O que não funciona e o que nos prejudica, a gente vai deixando de lado. E eu acho que é assim que tem que ser com todos os grupos, independente de religião. Ainda mais para nós que estamos bem no começo, né? Muito bem, eu vou aproveitar uma linha que a Nath colocou aqui no nosso chat privado para fazer uma pergunta. Você comentou a questão inclusive, a produção de um material em torno de poções com insumos brasileiros, né? Até para evitar a importação ainda desses insumos, aquela coisa toda, né? Ainda pensar num ideal muito distante do que a gente tem da nossa terra, né? Mas e o uso de enteógenos? Como que vocês observam essa questão, né? Existe esse uso? Não existe esse uso? Vocês trabalham com ervas de poder de outra forma? Existe algo dentro do paganismo Piaga que trabalha essa questão do uso de enteógenos ou não? Particularmente no nosso círculo não existe, né, o uso de enteógenos. A gente utiliza mais as plantas em defumações, em banhos, mas é nesse sentido. Não utilizamos enteógenos até porque a gente não vem de uma tradição do uso desses enteógenos, né? A gente desconhece, então seria como tipo assim forçar a barra ou importar uma coisa que não faz parte da nossa realidade. Eu tenho até particularmente curiosidade em conhecer alguns desses processos, mas eu não me apropriei disso que eu não conheço, então não faz parte não fez parte da nossa formação, né? Então hoje a gente utiliza mais os cânticos, as danças, às vezes chás, a gente utiliza chás, né? Alguns chás que às vezes nos deixam até leves, né? Mas não chego a considerá-los como enteógenos, não. São chás bem básicos, né? Bem tipo camomila, erva cidreira, coisa bem levinha mesmo. Mas eu tenho até curiosidade de conhecer alguns. Tenho muitos amigos que são de religiões como Santo Daime, que utilizam união do vegetal, mas não faz parte do nosso culto específico, né? A gente tem outras liturgias, que é desde a evocação aos guardiões com cânticos, evocação aos deuses da casa, aos deuses estrangeiros, e direcionamento dos objetivos e encerramento. E geralmente a gente encerra com banquetes, né, que é para o grupo ou para a comunidade que está participando daquele rito também. E aí, nesses processos de vivências mágicas, a gente tem o conceito de uma cosmologia, né? Que a gente chama de cosmologia Piaga, onde a gente organiza o universo. Digamos, a gente tem vários reinos nesse universo. Temos o universo visível e invisível. Então, a gente tem
plano físico, né? Que é onde nós estamos, plano físico material. E aí a gente tem o reino divino, temos o reino espiritual. Dentro desse reino espiritual, a gente tem o reino das almas. E esse reino das almas, ele tem várias esferas e várias moradas. Então a gente não entra em conflito com a visão de que, e depois que a gente morre, a gente vai para Summerland ou para Aruanda ou para Umbral. Então todas essas moradas são possíveis porque na nossa cosmologia existem várias moradas, tanto os reinos superiores como os reinos inferiores. Então, você vai direcionado para um desses reinos de acordo com a sua vibração no momento da morte ou com a sua frequência durante a vida. Então, se você está vibrando na mesma sintonia do reino das almas, onde é os espíritos africanos, digamos assim, você vai ser direcionado para lá por uma questão de afinidade, de sintonia e de energia. Então, é assim a nossa visão. E esses reinos interagem entre si. O reino dos deuses tem a interseção com o reino do reino físico, o reino material, e tem o reino elemental, e todos esses reinos, eles não vivem isolados, eles vão tendo esses intercâmbios. E é nesses processos de intercâmbio que ocorre a magia, né? Então, a gente tem várias formas de praticar magia, né? A magia é algo inerente à nossa tradição, e como um dos pressupostos do paganismo, né, das religiões pagãs, essa conexão com a magia e com os biomas locais. Então, por exemplo, os celtas, que têm uma ligação com as árvores, eles vão trabalhar o Ogan, né, que é o Ogan, que é o oráculo das árvores sagradas. Então, é algo, um elemento natural que eles encontram com abundância na região originária deles. Por exemplo, outros povos já trabalham mais com pedras, ou com minerais específicos, ou com ouro, ou com divinações de outras formas. Nós aqui buscamos as matérias-primas que são comuns à nossa região, e aos símbolos também que são comuns. Então a gente tem vários tipos de magia. A gente tem a magia das pedras, que a gente utiliza uma pedra, um seixo que você encontra como um concentrador energético, um concentrador fluídico. E aí você pode gravar algum sigilo, algum símbolo nessa pedra e consagrá-la para que ela emane essa energia, ou seja, um canalizador daquela energia. E a gente tem também a magia das ervas, onde a gente faz um catálogo, uma organização, um estudo das ervas locais. Por exemplo, se a gente estiver numa mata, a gente não tem nenhum elemento, acha um mato ali, para nós, a gente já faz o uso daquela que para muita gente é um mato, mas a gente conhecendo, deixa de ser, digamos que um analfabeto. Quando você fecha os olhos para os conhecimentos que existem ao seu redor, no bioma ao seu redor, é como se você se recusasse a aprender a ler. Então, quando você abre um livro que tem muitos conhecimentos, mas você não sabe ler, você não vai conseguir absorver nada dali. Quando você entra numa mata que você não conhece nenhuma planta, você não conhece os animais, não sabe como fazer uso daquilo, como interagir de forma harmônica e equilibrada com aquilo, você vai simplesmente ser um elemento aleatório ali dentro e vai ser como um analfabeto da natureza, né? Não vai ler essa magia. E quando você se permite conhecer, se permite buscar, você vai se permitir tornar a sua magia mais rica, se enriquecer magicamente, digamos assim, trabalhar todos esses recursos. E a partir disso que eu comecei a escrever um pouco, né, sobre essas minhas descobertas, essas pesquisas, esses estudos. E aí o primeiro livro foi Caminhos Piagas, em 2015, que é uma forma de um embasamento para a formação dessa tradição religiosa. Então, nesse livro, ele é bem, assim, geralzão, né? Ele não se aprofunda muito em nada, mas ele dá um pouco de cada coisa, fala sobre a cosmologia, fala sobre os princípios da espiritualidade Piaga, fala sobre o que é Piaga, como surgiu, algumas divindades, falando bem pouquinho sobre cada uma, os símbolos e os seus significados, como a gente interpreta esses símbolos, e sempre deixando claro que é uma construção moderna, baseada em conhecimentos antigos, mas ninguém se intitula o continuador ou o herdeiro dos povos antigos do passado, o escolhido. Então, ninguém alega para si esse título, entendeu? Foi uma construção coletiva, é claro que eu tenho uma responsabilidade grande que eu reconheço, que foi escrever, de passar muita coisa para o papel, mas sem as pessoas que fizeram parte também desse processo, não seria uma construção possível. Então, acredito que todas as pessoas que passaram, ou que estão até hoje, ou que passaram, de alguma forma estão responsáveis
responsáveis por esse movimento, né? E é algo que a gente constrói como uma herança a ser apropriada pelas pessoas daqui, pelas pessoas que sentirem esse chamado. Não é uma religião de massa, né? É um caminho que requer estudo, dedicação, que não é fácil, a gente enfrenta muitas dificuldades, desde o estudo, as buscas, até o preconceito das pessoas que desconhecem, e o preconceito que às vezes é dentro do próprio neopaganismo, né? Acredito que as pessoas que se dizem cristãs, elas são, pelo menos as que a gente convive, elas são muito mais tolerantes do que alguns pagãos que a gente encontra por aí. Isso a gente tem visto na prática, e isso é algo doloroso de dizer, mas é uma realidade que a gente vive, né? E, tipo assim, mostra que você ser de uma religião pagã ou de uma religião cristã não mostra, não necessariamente faz de você uma pessoa aberta, né? Ou de uma pessoa tolerante. Então, a gente vê pessoas com comportamentos bons e ruins em diferentes religiões. Acho que a religião não define caráter, não define padrão comportamental, né? Apesar de algumas a gente esperar algo mais, né? De algum pouco mais de estudo, pelo estudo que a gente tem para se tornar pagão, a gente espera que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, né? De respeito à diversidade, por a gente já vir de processos de sofrer tanto preconceito, mas infelizmente não é isso que acontece. Em alguns casos, né? Claro que a gente tem uma evolução muito grande no movimento pagão nacional, mas ainda tem muito a melhorar. E nesse processo de busca eu escrevi alguns livros, né? Que foi Os Caminhos Piagas, depois eu fiz o Ao Redor do Eixo, que é exclusivamente falando dos festivais, das celebrações. Eu fiz o estudo das tabelas climatológicas para saber quando que ocorria a transição do período de plantar para o período de colher, do período de chegada das chuvas para o período de chegada da seca, e a partir daí eu fui organizando a nossa roda do ano. E essa roda com os 8 festivais principais, ela tem os oito principais e também tem outros festivais menores que podem variar conforme a aldeia. Então, por exemplo, no meu grupo lá da Vila Pagã, que é o grupo Piaga da Vila Pagã, a gente tem festivais mais ligados à linha romana, por eu ser o dirigente da casa, ter essa ligação. Mas, por exemplo, se tiver outro grupo Piaga, onde o condutor, o sacerdote, seja mais ligado à linha celta, então ele vai ter os festivais menores mais ligados à linha celta, entendeu? Então, por exemplo, na vila a gente tem os 8 festivais principais e festivais de origem romana, por exemplo, a Robigalha, que é dedicada ao deus Róbicos, que nem mesmo na Roma, na Itália, ele costuma ser celebrado com tanta pompa como é celebrado lá na vila. Os próprios italianos, que tem um grupo de italiano que eu faço parte, que é de resgate do culto romano, eles começaram a celebrar a Robigalha depois que a gente trouxe para cá, para o Piauí. Então, a gente deu uma releitura para esse festival. Róbigos era um deus muito temido, porque ele era ligado às pragas das lavouras. Então, ele tanto livra das pragas das lavouras, como também ele traz a ferrugem que destrói do dia para a noite o trigo, o milho, tudo, né? Então, a gente faz uma grande brincadeira com essa divindade para despertar o lado alegre dele e apaziguar o lado destrutivo. Então, a gente faz um espantalho, queima, faz uma dança, faz uma brincadeira, então traz para ele para dentro da nossa realidade. Nas representações antigas, ele era retratado como um trigo. Como a gente não tem trigo aqui no Piauí, a gente retratou ele com milho, que é uma cultura encontrada aqui. Então, a gente trouxe ele para dentro da nossa realidade. Eu acho que assim como, por exemplo, você vai numa formatura, você não vai com qualquer roupa. Você vai se adequar àquela roupa que aquele ambiente pede. Se você vai a um velório, você muda a sua roupa, você muda a sua forma de se portar. E acredito que com os deuses, para eles sobreviverem, para eles alcançarem, é, é, eles se comunicarem com nós, eles têm que se adequar a algumas coisas. A gente tem que se adequar a eles, claro, mas eles se adequam naturalmente para poder chegar perto e falar quando é necessário essa aproximação. Pelo menos no nosso conceito, existe essa possibilidade de aproximação, de troca, de intercâmbio entre deuses e homens. E esse exemplo do Hóbigos é um exemplo disso, né? Então, é uma divindade que antes era temida na Itália, quando chegou aqui se tornou uma divindade festejada, então o festival dele é um dos mais alegres, a gente canta, dança, e é muito divertido, faz procissões, fogueira, e dança com espantalho, é a maior alegria. E, por exemplo, Saturno, né?
Na Grécia, ele era visto como um deus temido, um deus até mesmo evitado em algumas coisas, por ser ligado ao tempo, que mata, né, que consome as coisas. E já na Itália, ele é visto como uma grande divindade civilizadora, que fugiu da Grécia quando teve a guerra com Zeus, né? Zeus tomou o trono, então Saturno fugiu para a Itália e lá ele foi acolhido. E junto com Janus, ele conseguiu trazer aquelas tradições civilizadoras, trazer questão de agricultura, de urbanidade, todas essas coisas apreciadas pela cultura romana. Então isso acontece até hoje, né? Com algumas divindades, né? Vai, fala tu. Não, manda ver. Eu acho que a gente ia perguntar a mesma coisa, no fim das contas. Manda ver. Dessa questão das divindades que tu foi falando de Saturno, e aí eu lembrei, dentro da cosmovisão de vocês, como que fica a questão dos seres que são considerados maléficos? Estou dizendo assim, por exemplo, se vocês trabalham com incorporação, seria possível ocorrer uma possessão de uma pessoa, de um espírito que não é... Maria, isso aí ocorre demais. Às vezes vem umas coisas feias, umas porcas, coisa mais horrível do mundo. Aí é o jeito a gente botar para correr. Aí a Tá, gente mas tem que aprender. esse espírito que vem na pessoa, é isso que eu quero entender. Eu vou chamar de demônio para facilitar, tá? O demônio que entra na pessoa, o espírito que é ruim, ele vem da onde, qual é da onde que ele vem, se ele é criação mental, não, a mente não tem nada a ver com isso. Uhum. É feitiço que passaram para a pessoa. É isso que eu quero entender, aonde que entra essa linha do maléfico dentro para vocês. Existem todas essas possibilidades, né? Primeiro, para a pessoa ser afetada e passar por um processo de possessão, ela tem que dar algum tipo de abertura, seja consciente ou inconsciente. Ou ela está num momento de fragilidade, ou ela, como é que se diz, propositalmente busca se aproximar daquilo, às vezes para se dar bem, e acaba sendo vítima. Ela quer usar, mas acaba sendo usada, porque existe essa possibilidade de uso dessas entidades, dos diabretes, para objetivos maléficos, digamos assim. Por exemplo, a gente tem a besta fera, que ela é ligada à questão de cobranças, né, e vinganças contra injustiças, especialmente. Então, a pessoa faz uma evocação lá a essa entidade, e aí, ao invés dela ser beneficiada, por ela ter muitas coisas ligadas à injustiça, ela não ser uma pessoa justa, ao invés dela, do inimigo dela ser punido, quem vai ser punido é ela, entendeu? E ela começa a ser atormentada por esse tipo de energia. Então a gente acredita que existe essa abertura e essas entidades podem ter origem, podem ser de diversas categorias, podem ser espíritos humanos que desencarnaram e ficam vagando. Nesse caso, são chamados de almas penadas. Tem também os diabretes, que não são de origem humana, são espécies de demônios ou criaturas, digamos que são elementais do mal, digamos assim. Mas não são elementais porque não são ligados a um elemento específico, né? São demônios mesmo. E aí, esses diabretes, eles são como bichos selvagens, sabe, digamos assim, do reino espiritual. São representações geralmente bem grotescas, né? Então a gente tem o bundeiro, que é um dos diabretes, né? Temos também Cavaleiro das Esporas, que é um espírito demoníaco também. Temos o Capelobo, que é um espírito demoníaco que ele se aposta da saúde mental das pessoas. Então temos várias entidades. Nesse livro aqui, que é o da mitologia Piaga, eu fiz um catálogo de 200 mitos, incluindo diversas categorias. Então aqui você encontra as almas benditas, que são espíritos de ancestrais que, por algum motivo, eles conseguiram a redenção e retornam para ajudar, auxiliar os vivos, os seus devotos, em diversas causas. Então, por exemplo, uma mulher que foi assassinada pelo marido, o espírito dela fica vagando, mas ao invés de se tornar uma alma penada, ela volta para ajudar outras mulheres que passam por aquele tipo de situação. Então, um homem que morreu por amor, então ele volta para ajudar pessoas que passam por aquele mesmo problema. Um homem que morreu renegado pela sociedade por ter uma doença incurável na época, por exemplo, a lepra, a tuberculose, a hanseníase, né, hoje. E aí ele volta para ajudar as pessoas em problemas de saúde. Uma pessoa que morreu injustiçada volta para ajudar outras pessoas nesse sentido. E a gente tem também os diabretes, que são essas criaturas que eu falei para vocês.
que a gente tem muitos, né? E tem as almas penadas que também atormentam, e tem espíritos que podem ser enviados também para as pessoas, né? Então, por exemplo, toda casa de magia, no nosso conceito, ela precisa de uma proteção, precisa firmar o assentamento, digamos assim, dos seus guardiões. Então, na nossa casa, a gente tem os guardiões da porteira, onde o objetivo deles é que não deixa passar algumas entidades intrusas. A gente vai estar fazendo o ritual, então a gente vai estar protegido, digamos assim. Às vezes eles não dão conta, né? Porque algumas energias, tanto para o bem como para o mal, elas são fortes. Então, às vezes você precisa redobrar os cuidados. A gente não tem a utilização de círculo mágico na nossa liturgia. O que substituiria esse círculo mágico seria a cumbuca preta. A cumbuca preta é um dos nossos instrumentos mágicos, onde a gente usa uma cuia, enche com sal, coloca uma vela preta e ela funciona ali como um para-raios ou um ralo energético para desviar essas energias desses ataques. E, além disso, a gente evoca os guardiões, que a função deles é autorizar, porque sem a permissão dos donos da casa a gente não consegue fazer as coisas fluírem, e também proteger a gente ao longo daquele processo ritualístico. Então, existe sim essa possibilidade, e para se livrar disso, rituais de banimento ou o exorcismo, digamos assim, como as pessoas conhecem mais, né? E às vezes é um processo que não é na hora, né? Você tem que vir 4 semanas, 7 semanas ali tomando banhos. Eu mesmo já tive que atender uma pessoa da comunidade, né? Eu e mais outra pessoa do meu grupo já fomos chamados porque a pessoa já tinha chamado o pastor, já tinha chamado o padre, já tinha chamado, estava tomando remédio psiquiátrico e não estava dando jeito. Claro que tudo isso, principalmente quando se trata de saúde mental, a pessoa não pode deixar os remédios de lado. Só que a pessoa estava tomando e estava praticamente em estado vegetativo. O que aconteceu? A família dele foi até nós, Dona Anvira, chegou chorando tipo assim, eu nem gosto, sabe, de sair do meu contexto para interferir em contextos religiosos que não são o meu, mas eu fui nesse caso, né? Eu senti que deveria ir. Porque às vezes a pessoa não conhece a forma como a gente trabalha e começa a julgar. Então, eu vou ficar aqui cuidando dos meus. Mas às vezes a gente tem essa missão também de atender as pessoas que são de fora e a gente não pode virar as costas. E chegamos lá, a casa já estava com energia muito pesada, muito sinistra, tudo silencioso. O homem estava assim, com o olho estatelado e não se mexia. Nem a gente sentia nem ver ele, nem sentia ele respirando. Aí a amiga minha perguntou: "Você quer uma oração?" Aí, nessa hora que ela perguntou isso, ele se mexeu. Ele disse, mexeu que não queria, né? Finalizando que não queria. Aí ela disse, mas eu vou rezar mesmo assim. Aí começou a fazer as orações e ela começou a ficar fraca, fraca, fraca e desmaiou. Ou seja, só uma entidade. Nisso eu percebi que não era só uma entidade, eram várias entidades. Como a gente fala aqui, que é uma legião, né? Legião de espíritos negativos. Então, precisaria de uma força redobrada. Isso, eu comecei a sentir meu corpo formigar, formigar, e eu relutando, né, em querer, não, gente, eu não vou participar desse processo, não quero me envolver. Mas tem coisas que não dependem da gente. Aí veio o formigamento começou a se aproximar um dos meus guias, né, que é o meu tranca-rua das almas, nesse caso que veio, que ele é que atua como tutor das almas. Então, como ele tinha muitas almas atormentadas, ele sentiu a necessidade de vir para canalizar essa energia e puxar, né. E aí, quando ele veio, eu comecei a fazer como se eu estivesse puxando, gente, uma corda bem amarrada de dentro do plexo solar desse homem. Aí comecei a puxar, 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 puxar. E aí eu fiz assim, joguei para trás. Nisso que eu joguei para trás, os cachorros começaram a ficar loucos, começaram a correr para fora da casa, como se estivesse perseguindo mesmo pessoas, né? E eram os espíritos. Chega a ver aquele vento. Aí o homem chega e respirou, deu aquele suspiro de alívio, né? E começou a descer lágrima do olho dele. Ele não começou a voltar, a mulher dele no outro dia a mulher dele já entrou em contato e disse que ele já estava melhor, falou, aí depois ele voltou na vila, foi para agradecer, né? O que a gente tinha feito, então foi uma coisa que necessária, não é que a gente, eu quero incorporar aqui para me aparecer e tal. São coisas que ocorrem em casos de necessidade, então a gente não bloqueia, a gente entende a necessidade os guardiões trabalharem nesses aspectos. Então, algumas entidades que eu trabalho
que foram aparecendo ao longo desses anos é o seu Tranca-Rua das Almas, o senhor Zé Pilintra também, e algumas entidades da linha dos Botos, né, que é uma linha própria, são que vocês conhecem, devem conhecer o mito do Boto, né, do Boto cor-de-rosa. Os Botos são espíritos masculinos ligados às águas, né, e geralmente eles promovem curas ou purificações, ou trabalham muito a questão mental, da saúde mental, através da água. Então, quando eles vêm, geralmente eles não são de falar muito, eles são de fazer muitos gestos, que é através desses gestos que eles fazem a canalização da energia deles, e trabalham muito com águas. Também já recebi algumas entidades, digamos, da linha das sereias, que também não são de falar muito, elas são mais de soltar ruído, sabe? Como se estivesse, tipo, gemendo ou cantando. Que através dessas vocalizações é que elas fazem também. Cada espírito tem a sua peculiaridade. Alguns trabalham com vocalizações, através das vibrações da voz, ela faz a purificação no ambiente. Outros trabalham com água, outros trabalham com seus objetos de poder, seja a capa, seja o cachimbo, seja fumaça do defumador, sejam banhos de folhas. Uma das coisas que eu costumo dizer é que não existe espírito ou entidade de religião X ou de religião Y. Se uma entidade ela tem necessidade de fazer um trabalho, de cumprir a sua missão em um terreiro de Umbanda, ela vai no terreiro de Umbanda. Se ela é bem acolhida, ela permanece ali e faz a magia dela fluir ali. Se ela tem a necessidade de atender alguém em um centro espírita, ela vai ali. Se ela tem a necessidade de vir no ritual do paganismo Piaga, ela vai ali. Cabe a nós termos maturidade para entendermos isso e sabermos se é uma entidade que vai agregar ou se é uma entidade que está causando algum tipo de choque. Não causando esse tipo de choque, vindo para cumprir uma missão, vindo para trazer ensinamentos, ela é super bem-vinda e ela vai continuar vindo, né? Então, as pessoas rotulam muito, mas é pagão, trabalha com tranca-rua, é pagão, trabalha com preto velho, é pagão, trabalha com os caboclos. Gente, são espíritos. Se a gente trabalha com divindades de outro lado do mundo, com Anin e outras divindades lá do Oriente, por que a gente não trabalha com alguém que está aqui debaixo da nossa asa, digamos assim? Então, é um preconceito que ele reflete até mesmo na espiritualidade. Você pode trabalhar com espíritos europeus, mas você não pode trabalhar com africano, porque africano é ruim. Você não pode trabalhar com índio, porque índio é coisa, entendeu? São as visões preconceituosas que as pessoas carregam, reforçam esses discursos sem perceber. Os botos são uma categoria de espíritos, né? Inclusive, foi um dos primeiros espíritos que eu recebi, foi o do mestre Boto, né? Então, por exemplo, que eu tenho conhecimento, eu tenho o mestre Boto, o Boto branco, o Boto rosa, o Boto juvenal, o Boto Aloísio. Então, são vários espíritos que têm essa mesma vibração. Assim como a gente tem a linha dos caboclos, dos índios, todos compartilham dessa ancestralidade indígena, tem a linha dos Botos que compartilham essa característica de serem espíritos ligados às águas, serem ligados também a essa questão da sedução, da conquista, né? Toda essa questão afrodisíaca, e todos eles são ligados à cura e à transformação através do elemento água. O elemento de poder deles é a água. Não, eu só perguntei se o filho do Boto existe também alguma coisa a ver com isso ou não. Ou não, o filho do Boto é só mitologia, só... No mito existe, né? Uma dos mitos envolvendo o Boto é que para quebrar o encanto do Boto, desencantar o Boto, o filho do Boto tem que matar ele, né? E aí, esse filho do Boto que passa a ser o novo Boto. E o filho do Boto tem que matar ele com um arpão, né? Com um arpão de ferro, se eu não me engano. E aí, quando ele mata o pai, ele se torna um novo Boto, de acordo com o mito. Os Botos, eles, assim como os Caruanas e outras entidades, eles são seres chamados o Povo do Fundo. E sobre eles eu escrevi bastante no livro O Povo do Fundo. Inclusive coloquei algumas práticas com os Botos, alguns cânticos e algumas orações dedicadas aos Botos. Também com orientações de oferendas e de como você lidar com essas energias. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, pode acessar esse livro do Povo do Fundo. Está disponível na Amazon, no Clube de Autores. E tem muita coisa lá sobre as entidades brasileiras das águas e também sobre as entidades estrangeiras das águas. Tem uma categoria lá só de orações, só de encantamentos, então é bem bacana para quem tem essa sintonia com o elemento água, né? Muito bom. Bom, acho que da nossa pauta, acho que era isso, né, Nath?
Não sei se você quer complementar com alguma coisa, Rafael, antes da gente encerrar. Então, gente, além desse trabalho, a gente acredita que esse resgate ancestral da nossa ancestralidade ocorre em vários âmbitos, no âmbito cultural, religioso, social, interagindo com a comunidade. Então, a gente faz isso de diversas frentes, através da literatura, o resgate da literatura, escrevendo os livros sobre os conhecimentos da nossa tradição. A gente faz isso também através das músicas. A gente está com um projeto agora do Círculo Piaga, onde no YouTube, no palco MP3, tem todas as músicas que a gente tem gravado em estúdio até agora, em parceria com artistas locais. Essas músicas que são produzidas falam de temas da nossa espiritualidade, falam sobre a nossa herança ancestral e estão disponíveis para download gratuito, né? Toda a comunidade pagã e não pagã que curte pode acessar e mergulhar um pouco nessa magia através da música. Eu tenho mais de 100 composições, né? E aos poucos eu estou gravando para disponibilizar isso de forma gratuita. Tem os livros também, quem quiser acessar. E tem o próprio trabalho da Vila Pagã, que está aberto para quem quiser conhecer. É possível visitar o espaço por meio de agendamentos. A gente tem os rituais abertos à comunidade que queira participar, que queira conhecer. Então, temos um grande trabalho pela frente. Agora estamos estruturando a biblioteca, que é uma biblioteca que já tem um diferencial de ser rural, né? É colocada no meio de uma comunidade rural e ser voltada para magia, misticismo, mitologia e também para a história do Piauí, a cultura, as tradições. Então, ela já é uma biblioteca com um acervo de mais de 1000 livros, que por enquanto estão guardados, mas já esperando para serem transferidos, assim que for concluído o prédio. Nesse espaço também a gente prevê a construção de uma ópera, né, que é para atender às nossas demandas de apresentações culturais e também proporcionar lazer para a comunidade do entorno, que é bem carente nesse sentido. Temos também a área de acampamento, a pousada, que é justamente para receber essas pessoas que vêm conhecer, mergulhar na nossa tradição, mas também, através disso, conhecem outras culturas pagãs. Então, quem quiser saber como ocorre o nosso trabalho, pode seguir a página da Vila no YouTube, no Facebook, no Instagram e nos blogs que a gente tem aí, tudo muito acessível para quem quiser conhecer. Ou pode entrar em contato também comigo, que eu estou aberto ao diálogo. E agradeço muito o convite e essa oportunidade de falar um pouco sobre essa espiritualidade. Espero que vocês tenham a oportunidade também de vir aqui um dia, vão ser muito bem recebidos por mim, por toda a comunidade, podem ter certeza, e pelos encantados também, para vocês conhecerem, interagirem um pouco com a magia dessa terra tão incrível. Mas, Rafael, muito obrigado. Acho que assim, foi lindíssimo, vai esclarecer muita coisa para muita gente. E eu acho que assim como a gente, vai intrigar muitas outras pessoas também. Eu espero que a gente realmente consiga visitar a Vila Pagã muito em breve, porque pelo que a gente vê, é muito interessante, pelo que você fala, é belo, assim, sabe? Esse trabalho que vocês desenvolvem. E parabéns por tudo isso, de verdade. Acho que só tem a agregar. Independente de como essa nossa comunidade se comporta, só o que vocês fazem só tem a agregar. Sabe, Rafa, eu sou pesquisadora de ciência das religiões, né? E eu percebo que tem muita coisa que a gente... Eu estava falando exatamente por isso, porque a nossa realidade do Rio Grande do Sul, esses conhecimentos não chegam lá, não chegam, simplesmente as pessoas não alcançam essas pessoas. E o que eu acho que o Brasil tem de muito rico está na sua religiosidade. E quando a gente, às vezes, fala sobre vamos afastar a religião do ensino escolar, eu fico, às vezes, preocupada, porque tem muito... A história, talvez, pudesse abraçar essa parte, sabe? Com cuidado, não de fazer uma lavagem cerebral, mas de ensinar, de passar... Porque muito da nossa história de povo brasileiro, ela é contada a partir da nossa religiosidade. Então, não trazer isso para dentro do ensino escolar, eu acho que todos nós perdemos. Porque talvez eu e Eric, nós já soubéssemos muito mais sobre o culto de vocês aí, se isso ocorresse, vice-versa, né? Eu acho que isso aí é um ponto que eu sempre gosto de focar, assim, nessa questão da educação, sabe? De como a gente pode chegar na educação. Verdade, Natália.
Verdade, porque um dos traços da identidade é a religiosidade. Quando você tem a sua identidade ferida, começa pelo idioma, pela religião, pelo comportamento. Então, isso você vai sendo machucado na sua identidade. Foi isso que aconteceu com os nossos ancestrais aqui, né? E acontece até hoje, que a gente vê esses processos que são constantes. E cabe a nós, que temos consciência disso, trabalhar para não deixar apagar a nossa memória pagã ancestral, né? E eu só te agradeço. Os contatos do Rafael vão estar aqui embaixo, aqui no vídeo, caso você queira encontrá-lo. Eu espero que você deseje encontrá-lo. E também aqui embaixo a gente vai deixar um questionário para quem quiser participar, que a gente está aqui construindo um artigo que vai coletar algumas informações para a gente ver como é que está a nossa religiosidade atual, em 2021, pós-pandemia. Ainda vivendo a pandemia, né? Então, clica aqui embaixo se vocês quiserem participar. Também agradecemos muito a presença de todos vocês. Curtam aqui o vídeo, compartilhem com quem desejar. E também aqui embaixo está o resto dos outros vídeos que seguem durante essa semana. Para quem perdeu algum dos vídeos, também vai estar aqui listadinho para vocês poderem encontrar. Eric, esqueci de alguma coisa, sempre esqueço. Não! Parabéns! Ó, certinho. Muito obrigado, Rafael. A gente agradeça. E é isso, galera. Curtam, compartilhem.